Olá, bom dia. Nós estamos ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Rio Preto, pela TV Câmara e pela Rádio Educativa FM. Trazemos essa coletiva, que é uma realização da Secretaria de Saúde e Secretaria de Comunicação, que serve para atualizar a população de Rio Preto sobre as medidas de combate e prevenção ao coronavírus. Hoje nós iniciamos dando a palavra ao prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. Muito bom dia a todos. É com muita alegria e honra que recebemos aqui, nesta oportunidade, o Frei Francisco, que é o presidente da Associação Lar São Francisco de Assis e que tem um trabalho realizado não só em São José do Rio Preto, mas em todo o país. E neste momento nós estamos aqui celebrando a ampliação de atendimento de vagas para acolhimento em abrigo provisório. Parceria por dispensa de chamamento público com a Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, valor de R$900 mil, por 3 meses, repasse mensal, portanto, de R$300 mil. Nós vamos desenvolver esse trabalho em 3 etapas. É um atendimento inicial de 40 vagas, mas na mesma semana, que é a próxima, nós estaremos ampliando este atendimento para mais outras 40 pessoas e o desenvolver desta programação, um total de 300. Portanto, na terceira etapa, nós teremos mais 120 vagas. Todos nós sabemos que as pessoas em situação de rua são as mais vulneráveis e que precisa ter o atendimento, a atenção do poder público e das instituições que têm esta missão. E é com muita alegria e honra que, depois de termos uma parceria firmada no final do ano passado com o Lar São Francisco, que proporcionou a organização Casa do Cirineu, ocupar o espaço e desenvolver esse trabalho aqui em São José do Rio Preto, e já está sendo desenvolvido. Nós estamos apenas com este ato ampliando o atendimento. Nós temos em São José do Rio Preto 300 pessoas em situação de rua, que são mais permanentes, e outras 470 pessoas que são migrantes. Está aqui a secretária da Assistência Social, a Patrícia, que vai dar mais detalhes sobre esta parceria com o Frei Francisco. E depois nós teremos a palavra do Frei Francisco, que vai dar outras informações, tendo em vista a sua longa experiência na assistência social e na saúde, nesse tempo de combate ao coronavírus, ao Covid-19. É um trabalho todo ele integrado pelas nossas secretarias, no sentido de mitigar, no sentido de impedir que o coronavírus venha com tal violência que possa sobrecarregar todo o nosso sistema. Eu quero dizer que nós temos 3 grandes colunas, 3 vertentes. A primeira dela, nesse momento, é este combate com toda a organização que a Secretaria da Saúde, através do Comitê de Combate ao Coronavírus, vem desenvolvendo, com a divulgação e com a organização da rede física, com os recursos humanos, com os equipamentos que são necessários. A outra coluna, outra vertente é esta assistência às pessoas, para que não falte o pão, para que tenham realmente a compreensão e a solidariedade de toda a população a partir do poder público. E uma terceira etapa é aquela que é também não menos importante, que é o emprego, que é a economia, que é estarmos atentos como nós poderemos, com as medidas que os governos vêm tomando, governo federal e governo estadual,
nós, a partir do cadastro que temos na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria da Educação, da Agricultura, com os nossos CRAS, com toda a rede de assistência que a Prefeitura disponibiliza, nós poderemos recepcionar esta ajuda, esses recursos que são em tempo de calamidade, porque é isso que nós temos que reafirmar a todo momento. O Brasil vive um momento de calamidade pública, tendo em vista este grande inimigo invisível e poderosíssimo, que é o coronavírus. Mas Rio Preto, com sensatez, com bom senso, com uma organização em todas as suas esferas de poder, poder executivo, poder legislativo, judiciário, Ministério Público, as nossas instituições, nós queremos, com esta união e com planejamento, seguirmos um comando com a orientação que parte de dados científicos, porque o que estamos aqui a fazer é seguir uma orientação que vem da Organização Mundial de Saúde, que declarou ontem que esse vírus, esta pandemia, é a maior de toda a história da Organização Mundial de Saúde. Portanto, não tem precedente, ninguém tem experiência, ninguém tem know-how, não há jurisprudência nesse tema. O que há é um aprendizado diário, uma disposição de todos nós de fazermos o melhor, principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam. O que está em discussão nesse momento, o que está em jogo é a vida das pessoas. E agora com alegria que eu quero passar a palavra à secretária Patrícia, que vai dar outros detalhes sobre este momento que nós estamos aqui realizando de ampliação de atendimento às pessoas em situação de rua com abrigo provisório. Bom dia a todos. Neste momento, eu queria agradecer e parabenizar em especial a todos os trabalhadores e servidores de serviços essenciais que estão na linha de frente, em especial a saúde, né, e também à Secretaria de Assistência, através dos seus 398 servidores e funcionários que estão atuando na linha de frente no combate a esta epidemia. Este governo não mede esforços e estamos juntos nesta luta. Com relação à pessoa em situação de rua, nós estamos ampliando os nossos serviços de acolhimento neste momento de pandemia, evitando a aglomeração deles que estão aí perambulando nas vias públicas, mas é muito importante manifestar que o desejo de ir para o acolhimento é livre, né, e nós temos que respeitar o desejo da pessoa. Está sendo feita uma sensibilização forte e intensa por parte do Centro Pop, da abordagem social e também de voluntários que têm atuado conjuntamente conosco nessa lida da pessoa em situação de rua, né, no sentido de pedir para que eles façam a adesão ao serviço. A partir de segunda-feira, como disse o prefeito, estaremos disponibilizando em vários módulos as vagas para que sejam acolhidos. Também gostaria de frisar que o Centro Pop, com essa pandemia, também está ampliando o seu horário de funcionamento, aos finais de semana também está aberto, proporcionando no local espaço de higienização pessoal para banho, lavar roupa, e também fornecendo tickets para almoçar e jantar e tomar café da manhã no restaurante Bom Prato. Também gostaria de colocar que os CRAS estão atendendo incessantemente, mas pedimos à população, neste momento, muita calma, né, que faça o atendimento agendado. No site da Prefeitura tem todos os telefones dos CRAS, tem também os e-mails. Estamos ampliando canais de comunicação com mais linhas telefônicas e o WhatsApp também serão disponíveis. Para que a população faça o agendamento e evite aglomeração nos locais de permanência para aguardar atendimento.
Com relação a outros informes que vêm de programas de transferência de renda, também pedimos calma, que tudo será disponibilizado conforme as informações e as regulações cheguem aos nossos conhecimentos. Dizer que nós atendemos, neste momento, com cesta básica, já mais de 2.000 famílias nesse mês, e dizer que também foram atendidos, né, com relação à pessoa em situação de rua, né, só com almoço e jantar, em uma semana, mais de 770 tickets que foram entregues. Então, eu gostaria de frisar que estamos nessa lida, né, no combate, na acolhida e na união de todos. Quem desejar fazer doações, né, em relação a alguma espécie de alimento, é só procurar a Defesa Civil com o Fundo Social de Solidariedade, que estão organizando a campanha de arrecadação de alimentos, de kits de higiene e limpeza, que vão ser distribuídos às famílias que são atendidas nos CRAS através dos nossos cadastros. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Patrícia. Eu quero agora passar a palavra ao Frei Francisco, agradecendo muitíssimo mais uma parceria que nós estamos aqui firmando. Já temos parceria com relação ao Bom Prato e agora esta ampliação de abrigo provisório, acolhendo as pessoas que são mais vulneráveis. E nós queremos, portanto, todo o trabalho buscando a celebração da vida, salvar vidas e protegendo essas pessoas, orientando, sobretudo, as pessoas que estão em situação de rua, porque elas não veem televisão, elas não leem jornais, elas não sabem o que está acontecendo no planeta Terra. E, portanto, é preciso que haja esta abordagem e nós possamos, portanto, contribuir e todos possam evitar a propagação desse vírus que se dá no contato que temos com as pessoas, e elas, por estarem expostas e muitas vezes aglomeradas, são propagadores desse vírus. Então, eu gostaria de agradecer e de lhe passar a palavra, Frei Francisco. Um bom dia a todos e a todas. Eu entendo que é um momento importantíssimo que estamos vivendo aqui e agora. Gostaria de dizer que nós estamos diante de um inimigo invisível, mas, ao mesmo tempo, dizer que nós estamos diante de um organismo visível. E dentro desse organismo visível, eu gostaria de conjugar 3 verbos. Primeiro deles, o enfrentamento. Parabéns, prefeito, equipe, Secretaria de Saúde, de Assistência, que não tem medido esforços nenhum para que esse enfrentamento, através de ações e políticas, sejam enfrentados com coragem. Com coragem. Agora é a hora de deixar o medo de lado e enfrentar com coragem, com fé, com amor e com muita determinação. É assim que vejo as ações aqui do município. O segundo verbo é o acolhimento. No dia 19 de novembro do ano passado, nós assinávamos uma sessão de uma parceria junto à Casa do Cirineu. Nem poderíamos imaginar que aquela sementinha daquele dia pudesse hoje ter esta amplitude. Queremos oferecer às pessoas que passarem por lá o mínimo, o básico necessário para a vida humana. Cuidar da vida é nosso objetivo. E o terceiro verbo é cuidar. Queremos cuidar. Não queremos que a pessoa passe por lá por passar. Nós temos que saber quem passa, por que passa, se tem alguma probabilidade de algum sintoma, se tem alguma situação que nós podemos resolver. E nós queremos resolver, nós queremos ser resposta. Se não conseguiremos ser resposta para todos, mas queremos ser resposta para todas as nossas possibilidades. O Papa Francisco ontem diz o seguinte: ninguém merece e tem o direito de morar na rua, muito menos estar doente na rua.
e muito menos falecer na rua. Então, a nossa missão, a Casa do Cirineu, com 30 leitos já em execução, nos próximos dias, a partir de segunda-feira, mais 40, a partir dos próximos dias, mais 40, e se necessário for, ampliaremos para outros lugares. Nós não fugiremos em momento algum desta batalha. E por isso que nós precisamos da junção de vários fatores. Poder municipal, pastoral em situação de rua, Secretaria da Assistência, que tem desenvolvido um trabalho incansável, Secretaria da Saúde, que é o eixo de toda essa história, e todos os outros grupos de serviço. Agora é a hora da unidade. Agora é a unidade. A campanha da fraternidade esse ano diz assim: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, esta é a nossa missão. Por isso que nós respondemos à situação do Bom Prato. Não queremos aglomerações em lugar nenhum, muito menos na porta do Bom Prato. Mas também ampliamos o jantar, ampliamos o café, ampliamos o almoço, para que as pessoas alimentadas possam ter menos risco de contrair o vírus. E nós devemos fazer o nosso dever de casa, lavar a mão com sabão, cuidar, não sair neste momento, para que nós, neste momento, não tenhamos uma explosão de todo esse vírus. Vamos fazer a nossa parte, nós vamos vencer. Passamos por momentos difíceis em outros momentos, mas agora chegou a hora de todos nós, juntos, irmanados, nesta fé, neste amor, nesta compreensão e também na consciência de cada um de nós, de fazermos o nosso papel. Por isso, eu agradeço aqui toda a cooperação de ontem, Edinho, de hoje, e temos a certeza que muitas outras ações ainda nos abraçarão. E daqui uns dias, gente, nós vamos nos abraçar, todo mundo, festejar essa vitória, essa passagem. Hoje nós vamos abraçar com o coração, mas amanhã nós vamos se abraçar com os braços. Vamos fazer uma grande festa de comemoração, para que nós possamos assim, dizer assim: valeu a pena todas as nossas ações, valeu a pena todas as nossas atitudes. E quero dizer que a nossa congregação, a nossa ordem religiosa, a nossa instituição não fugirá hora nenhuma deste momento. São Francisco, na Idade Média, foi ao encontro das pessoas doentes da hanseníase, da lepra, e nós agora temos que enfrentar com a coragem que Deus nos dá e que São Francisco também. Por isso, fica aqui o meu eterno agradecimento a todos os colaboradores, e vamos, se Deus quiser, vencer mais esta batalha. Por isso, fica aqui o meu muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Frei Francisco, pela sua vida, a homens e mulheres que trabalham um dia pelo próximo e merecem as nossas homenagens. Há outras que trabalham um mês, alguns anos, mas há pessoas que trabalham a vida toda. Este é o seu caso, uma vida inteira dedicada ao próximo. Os nossos cumprimentos, e que nós possamos realmente sair mais fortes deste processo, deste episódio, que é o episódio que atinge todo o planeta. Eu tenho reafirmado que nós sairemos diferentes depois desse processo. O mundo será diferente, a sociedade, o nosso comportamento em casa, no trabalho. Haverá um novo estilo de governança, eu diria até, com prioridades que muitas vezes nós não víamos. Eu tenho prestado muita atenção que muitas pessoas perguntam: mas olha, eu não sabia que tinha tantas pessoas que viviam abaixo da linha da miséria. E nós tínhamos antes, mas agora este momento ensejou esta preocupação e esse destaque
Todos nós estamos sabendo quais são as pessoas que precisam da nossa ajuda, quantas são essas pessoas. E um dado que eu gostaria aqui de socializar, que eu tive a oportunidade de conhecer ontem, quantas pessoas tem nos Estados Unidos, pessoas em situação de rua nos Estados Unidos. São 600 mil pessoas que estão em situação de rua nos Estados Unidos. Em Nova York, 100 mil pessoas em Nova York. Em São Paulo, 24 mil pessoas em São Paulo. A última viagem que eu vi a São Paulo, eu tive a oportunidade de passar ali pela Praça da Sé. Olha, era uma coisa assim de chorar. Tal era o drama daquelas pessoas. Você sentia o mau cheiro no ar, as pessoas sem tomar banho, né? Precisavam realmente do nosso... Talvez agora esse momento sirva para que todos nós despertemos para esses nossos irmãos que estão nessa situação. Em Rio Preto, como eu disse, nós temos 770 pessoas. 300 são pessoas que estão quase todos os dias. E 470, segundo dados que temos da Secretaria, são migrantes, que estão hoje e amanhã podem não estar, mas que todos merecerão a nossa atenção, a nossa abordagem, como foi dito aqui pela secretária. Eu agora gostaria de passar a palavra para o nosso secretário da Saúde, o doutor Aldenis, que vai trazer as últimas informações e providências e trabalho de conscientização e de ação. O que a população de Rio Preto pode ter absoluta certeza de que nós estamos trabalhando sempre com a orientação técnica, científica, no sentido de mitigar, de diminuir o efeito do coronavírus. E aí o secretário, nós temos toda uma estratégia. Disse muito bem o Frei Francisco, nós estamos numa grande batalha, numa guerra, eu diria também, onde temos que ter estratégia, ordem, organização, e para isso nós estamos nos preparando, todas as secretarias, com cadastro, porque o governo federal, as decisões do governo federal no tocante à economia vão começar a chegar na ponta, no município, porque é no município que as pessoas vivem. A União é uma ficção, os estados é outra ficção, o real é a pessoa na família. Os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, estão onde? Nas cidades, as pessoas em situação de rua. Elas não estão na União, nem nos estados, elas estão na cidade, elas estão nos bairros, elas estão no centro da cidade. Então, é com este espírito de que nós estamos unidos, programados e fazendo, agora em que temos um pouco de tranquilidade ainda, porque as medidas estão sendo tomadas, e aí o doutor Aldenis vai dizer. Porque eu fico imaginando, Frei Francisco, quando chegar o momento que você só vai ouvir sirene de ambulância tocando e as pessoas chegando, e se nós não estivermos preparados. Então, o que nós podemos dizer é que nós estamos preparados. Rio Preto é referência, sempre foi referência na saúde. E agora nós estamos colocando esta referência à prova. À prova. Por isso que Rio Preto tem que fazer o seu dever de casa. Mas não é um dever de casa apenas do prefeito, dos nossos vereadores, dos secretários, do Frei Francisco e aqueles que conduzem instituições. É de todos nós. Como é que você pode contribuir? Fique em casa. Só aqueles que têm serviços essenciais. Vamos fazer toda essa recomendação de higiene, lavar as mãos, evitar o contato. É um momento de distanciamento social? É verdade. Nós estamos sem ver as pessoas queridas, filhos, netos, mãe, pai, mas nós nunca estivemos tão próximos. Eu acho que esse momento vai ensejar, o momento pós-crise será de uma sociedade mais solidária, de uma sociedade mais humana, mais fraterna, e onde todos nós vamos tirar grandes lições. Mas o momento é de aprendizado, todo dia, com coragem, como disse o senhor, Frei Francisco. O senhor disse que nesse momento é um momento de coragem, e é um momento também de humildade, para reconhecermos que nós estamos todos procurando fazer o melhor,
E se, por acaso, cometermos algum equívoco, que nos for demonstrado pela ciência, pelos estudos, nós vamos tomar a posição que melhor nos conduz a uma situação mais tranquila. Eu quero, nesse momento, agradecer mais uma vez a presença do Frei Francisco, que Deus o abençoe, que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria para enfrentarmos este momento. Tem a palavra o nosso secretário da Saúde e presidente do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus em São José do Rio Preto, agradecendo a você, doutor Aldenis, e toda a sua equipe. Muito obrigado pela atenção, nos despedimos aqui. Bom dia a todos. Nós hoje iremos mais uma vez mostrar para a população de São José do Rio Preto o que está acontecendo na saúde da cidade. Gostaria que passasse o primeiro slide, por favor. Bom, como nós sempre começamos, nós vamos falar sobre a vacinação. Como nós... nós vamos falar inicialmente sobre o 0800, que atingimos, dia 3/4, 3.187 ligações que foram informadas, sendo que 85 delas foram para os municípios de São José do Rio Preto, e desses, 73% foram pacientes pedindo informação que é do SUS. O índice que nós temos de resolução pelo 0800 é maravilhoso, é 85%. 85% dessas pessoas saem com a orientação necessária, não precisando ir a uma unidade de saúde, seja ela pública ou privada. Nas unidades respiratórias, nós compilamos o dado do dia 2, que são aquelas 10 unidades que atendem apenas estado gripais. Nós atendemos até o dia 2, 2.216 pacientes. Aí voltamos à vacinação da influenza, que nós atingimos já 92% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, tendo vacinado 52.543 pacientes. Os profissionais de saúde, houve um ligeiro aumento, está em 44,14, e foram vacinados 8.281. Forças de salvamentos e segurança até 54 anos, 604. Lembrar que esses outros que nós colocamos são cuidadores de idosos, são pessoas que manipulam pessoas no dia a dia, são pessoas de risco. Então, nós colocamos em outro, que é uma variedade muito grande de profissionais. Então, até agora, nós vacinamos 61.700 moradores de São José do Rio Preto. Vamos passar agora para as notificações de suspeito de coronavírus. Nós tivemos, de ontem para hoje, 33 novos casos notificados. Passamos de 427 para 460. Também aumentamos em 3 os casos confirmados. No dia 2 nós tínhamos 21 casos e hoje estamos com 24 casos. Nós também aumentamos o número de descartados, que era de 201 e foi para 252. Outros vírus respiratórios continuam em 10. Em investigação, nós ainda temos 174 casos. Alguns começam a chegar do Instituto Adolfo Lutz e outros do convênio com o Hospital de Base. Próximo, por favor. Ali está, pessoal. Olha a nossa linha, nossa curva, de ascensão
dos casos suspeitos. Nesse período que nós estamos vivendo, desde o primeiro caso, nós estamos com 460 suspeitos. Não existe nenhuma evidência ainda de qualquer estabilidade ou de qualquer queda desses números de suspeito. Por isso, reforçamos, cuidado redobrado. A curva está em ascensão. Ela não se estabilizou e nem caiu. Ou seja, os casos continuam ocorrendo bastante na cidade de São José do Rio Preto. Dos casos confirmados, como eu disse, nós saltamos de 21 para 24. Desses 24 casos, 11 foram internados. Desses 11 internados, 4 já tiveram altas. 3 se encontram em enfermaria e 4 encontram em UTIs. Desses 4 que estão em UTIs, 3 estão entubados, em respiradouros. Então, isso é importante, que quando está em respiradouro, os casos se revelam mais graves. Próximo. Volta ao anterior, por favor. Também gostaria de observar a curva. A curva não cede. Ela aumenta, aumenta e aumenta. Tá certo? Próximo. Bom, dos casos confirmados, 70,8% são de menores de 60 anos de idade e 29% são de maiores de 60 anos. Então, nós temos, importante, ver que o sexo masculino ele está numa porcentagem maior que o do sexo feminino, né? Por quê? Provavelmente pelas atividades exercidas na cidade, ser o número maior de homens que hoje estão em trabalho essenciais. Uma coisa que eu sempre friso, aquele menor de 60 anos, ele é a maioria, são menos graves, sim, mas são os maiores transmissores. Os acima de 70 anos são mais graves, sim, porém transmitem menos porque eles estão em isolamento domiciliar, eles estão em distanciamento social. O próximo. Bom, agora falando da distribuição na cidade, a gente vê que o norte, sul, leste, oeste está sendo acometido pelo coronavírus. Dos 24, eles são bem distribuídos na cidade. Próximo. Vamos falar dos casos internados agora. Nós temos 32 suspeitos e 2 confirmados que estão em enfermaria. Então, num total de enfermaria, é aquele que não está na UTI, obviamente. Eles estão com 34. Nós temos 21 pacientes em UTIs, sendo que 16 são suspeitos e apenas aqueles 5 já colocados que estão confirmados. Ou, desculpe, pessoal, ali saiu o número errado, equivocado. Na realidade, não são 5, são 4, porque nós temos a grata surpresa de ter saído um paciente da UTI. Então, o total de suspeitos, nós temos 48, de confirmados, 7. E, num total, 55 pacientes internados hoje. Lembrar que tiveram 7 novas internações em relação ao dia 2. E desses daí, 3 estão em UTIs. Óbitos. Óbitos, nós temos hoje um total de 9 pacientes internados. Aquele primeiro que está escrito influenza A é um diagnóstico que já foi feito, portanto, não é coronavírus. Nós temos mais 5 casos que são negativos, já foram feitos testes e são portadores de outras doenças que não o coronavírus. E nós temos 3 que ainda estão
em investigação. Pessoal, esse daí é um gráfico que eu acho que é fundamental que todo mundo perceba, mais uma vez colocando que o isolamento social, o distanciamento social e o isolamento domiciliar é fundamental. Aquela curva que está em azul é a curva da Itália. A Itália vinha com poucos casos e eles tinham, no dia 28/2, 650 casos confirmados e apenas 17 mortes. Naquele dia fatídico, ou seja, dia 28/2, a Itália liberou o comércio, liberou o isolamento domiciliar, liberou o distanciamento social, abriu as portas. Olha o que aconteceu com a curva, pessoal. Ela ascendeu rapidamente e 30 dias depois pulou de 650 casos confirmados para 105.792 casos confirmados. Saiu de 17 mortes em 30 dias para 12.430 mortes. Isso aí, pessoal, foi o que aconteceu pela liberação da retirada dos isolamentos e dos distanciamentos. Olha ali a curva de São José do Rio Preto. A curva de São José do Rio Preto é aquela curva em vermelho que está abaixo. Olha ela, que nós estamos em isolamento domiciliar e distanciamento social. Hoje, dia 3, se nós abríssemos daqui a 15 dias, exatamente 15 dias, nós teríamos 25 mil casos. É onde está aquela flecha horizontal ali, que tem no final dela uma flechinha maior, exatamente aí. Se nós cometermos essa falha, se nós cometermos esse equívoco, vai acontecer com o Rio Preto com quase toda certeza o que aconteceu na Itália. Vai ter uma ascensão muito grande em pouco tempo. Então, por isso que o comitê insistentemente vem falando desse isolamento. O próximo, por favor. Ainda falando sobre outros países, nós tínhamos na Itália e na Espanha, no mesmo tempo que nós estamos hoje, ou seja, 17 dias do primeiro caso identificado, eles tinham 3 e 2. Sabe quanto que nós temos? 10 nesse período. Não entendi? No dia 27, desculpe, esse é anterior que eu apresentei, no dia 27. Nós tínhamos 10 casos, eles tinham 3 e 2. Olha o que acontece em Rio Preto hoje. O próximo. Eles, no mesmo tempo, com 21 dias, ainda continuavam com 2 e 3. Eles estavam em isolamento, eles estavam muito fechados. Olha o que aconteceu em Rio Preto, mesmo com as medidas tomadas que nós tivemos. Hoje nós temos 24. Nós temos 21 pacientes a mais no mesmo período que a Itália. Nós temos 22 a mais pacientes no mesmo período que a Espanha. Ou seja, a nossa curva é maior do que aconteceu no começo na Itália e na Espanha. Próximo. Este outro mostra o que aconteceu no dia 27, eu mostrei esse slide, que nós estávamos entre a Inglaterra e a Alemanha. A Alemanha é aquele com 16 casos, com 17 dias do início do primeiro caso. E nós estávamos também com 17 dias na Inglaterra, com 9 casos, e nós tínhamos 10. Olha o que está acontecendo hoje no que
no 21 dias após o próximo. Hoje, nós ultrapassamos a Alemanha, nós ultrapassamos de longe a Inglaterra. Ali está 21 casos, mas, na realidade, ali são 24 casos, porque tiveram 3 novos. Então, hoje, em São José do Rio Preto, se nós tomarmos como base esses países que tiveram uma infecção importante, no 21º dia, nós estamos tendo mais casos que eles. Portanto, pessoal, não é dados que a gente fica insistindo no isolamento à toa. Olha lá, pessoal, são dados científicos, são dados comparativos, não é achismo, é comparação. Olhe bem o que está acontecendo, preste atenção, não deixe de fazer a lição de casa. Não ache que é uma gripinha à toa, por favor, preste bastante atenção no que está acontecendo. Próximo. Isso aí é um iceberg. Olha lá, pessoal, nós temos 6% dos casos que nós notificamos confirmados. E temos 460 notificações no total. 11% dos atendimentos dos nossos serviços. Olha lá, pessoal, o que nós sabemos é aquela pontinha do iceberg lá. E os casos não notificados? E aqueles casos que achou que não tinha nada, teve uma febrícula. E aquele caso que não procurou, não ligou no 0800, que não foram notificados. Por que eles não foram notificados? Porque existe uma regra do Ministério da Saúde para que haja essa notificação. E nós seguimos essa regra. Mas nós sabemos que abaixo dessa ponta do iceberg tem um iceberg enorme que está submerso e que nós não temos condições de sabermos o que está acontecendo. Isso é fundamental. Por isso, mais uma vez, fiquem em casa, porque vocês só ficam sabendo por nós e por toda a sociedade essa pontinha do iceberg. Próximo. Gostaria de terminar a minha colocação falando que ontem foi liberado e aconselhado a utilização de máscaras caseiras quando você sair da sua casa, ou mesmo dentro de casa pode ser usado. São máscaras caseiras que podem ajudar na prevenção do coronavírus. Ali nós temos esse site, né, que você pode clicar para saber como que deve ser feito, como que deve ser utilizado esse uso de máscara. Esse é um aconselhamento que nós hoje estamos fazendo. Por que nós estamos fazendo? Porque hoje a transmissão é comunitária, porque você não sabe quem está ou quem não está portando o coronavírus. Então, o uso de máscara nesse momento para a população é fundamental. Obviamente, não existe hoje no mercado as máscaras de TNT, que são aquelas utilizadas para quem está na frente de combate, mas você pode, pelo Ministério da Saúde, utilizar essas máscaras caseiras. Muito obrigado. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Rio Preto, ao vivo pela TV Câmara de Rio Preto e também pela Rádio Educativa FM. Agora nós vamos às perguntas dos veículos de comunicação de Rio Preto ao secretário Aldênis Borim. Algumas delas já foram respondidas durante essa apresentação e outras estão repetidas, então faremos em nome de um veículo, mas pode servir para mais de um deles. Começamos pela pergunta da Carla Esquisato, do SBT. Ela gostaria de saber por que Rio Preto tem mais casos confirmados em pessoas com menos de 60 anos, que é uma tendência um pouco diferente do que aconteceu em São Paulo, e se existe um estudo para tratar o perfil desse infectado.
Bom, na realidade, o que acontece é o seguinte, como nós colocamos, ele é mais acometido de menos de 60 anos porque ele circula mais, né? Ele trabalha, ele não está em isolamento domiciliar, que foi o aconselhamento que nós fizemos desde o início. Pessoas acima de 60 anos, isolamento domiciliar. Então, isso já mostra um grande efeito do isolamento domiciliar. Diferente do que aconteceu em quem não tomou essas medidas, explodiu nos idosos. São José do Rio Preto, como foi precoce essa orientação, o idoso está mais protegido. Então, ele está tendo menos caso. Isso é um sucesso do isolamento. Tá? Já o jovem, que trabalha em algumas indústrias que são liberadas, que trabalham nas atividades essenciais, estão mais expostos. Dessa maneira, por isso que eles estão contraindo mais. Então, volto a afirmar, isso já é uma demonstração que o isolamento domiciliar é fundamental. Ela pergunta também em relação à distribuição dos casos entre os bairros, né? A gente percebe que teve apenas um caso na região norte, bairro Santo Antônio, que é uma região muito populosa. Ela quer saber como estão esses atendimentos na região norte e quantas pessoas estão sendo atendidas com a suspeita da doença hoje. Não se iludam com esses dados. Não pode se iludir. Por quê? Porque o vírus chegou em São José do Rio Preto através de casos importados. Eles vieram do exterior, eles vieram da cidade de São Paulo e de outras cidades do país, aonde existe um grande fluxo do pessoal que tem um poder aquisitivo maior em ir a esses lugares para fazer negócios e assim por diante. Enquanto o trabalhador permanece em São José do Rio Preto. Então, neste momento, que passou a ser não mais importados os casos, que passaram a ser comunitários, ele tende a atingir todas as camadas. Então, neste momento, por que ocorre mais nesses bairros, vamos dizer, de uma classe econômica mais elevada? Porque eles se expuseram mais nesse início. Agora, o Vinícius Marques, do Diário da Região, quer saber até quando o senhor considera que a autorização do comércio aos serviços essenciais deve ser mantida? Olha, nesse momento nós não temos uma previsão para ser dada. Por quê? Como vocês veem, nós fazemos o acompanhamento diário. O diário. A hora que essa curva começar a cair e nós percebemos que alguns não será aberto com quase toda certeza, tudo de uma vez. Nós iremos abrindo aos poucos, mais essenciais, menos essenciais. Por quê? Porque se a curva nos permitir, quando ela começar a cair e que a gente comece a perceber que possa ser liberado, ela será liberada. Mas vou dizer o contraponto disso. Se essa curva piorar, nós temos que arrochar mais. Arrochar por quê? Porque senão terá maior expansão. Então, na realidade, eu não tenho essa previsão, porque é acompanhamento diário. É todo dia ver o que está acontecendo e estudar esse processo e de podermos orientar para mais ou para menos. O Sérgio Sampaio, do Jornal de Hoje, pergunta em relação aos parquinhos para as crianças, que é comum ver em alguns momentos as famílias continuam indo com essas crianças nos espaços e nas praças da cidade. Qual que é a orientação do senhor e o que pode ser feito? Pais, eu entendo a dificuldade de manter uma pessoa em casa, uma criança em casa. Não é fácil. Eu sou pai de 3 filhos, e que já foram pequenos e eu tentei segurar em casa. É difícil, é muito difícil. Mas não leve no parquinho. Não leve no parquinho porque ali ele está transmitindo ou está pegando o vírus através de outras pessoas. Então, não é aconselhável fazer isso. Na realidade, é desaconselhável que se faça isso, porque você está expondo, talvez, o ente mais querido que você tenha na vida, que é seu filho. Ele pergunta também em relação ao calendário de vacinação. Como houve aí a vacinação já de 92% desse primeiro grupo, se será feita alguma antecipação da vacinação? Até o dia 16, o nosso foco ainda será os profissionais da saúde, segundo o calendário do Ministério da Saúde.
A partir do dia 16, aí começa um outro grupo. Esse outro grupo, ele está bem delineado e nós começaremos. Mas até o dia 16, o grande foco agora é o profissional da saúde. O que está acontecendo? Nós estamos com poucas vacinas no momento. Tá? Pretende-se chegar mais vacinas a próxima semana, no início, para que a gente atinja um nível de vacinação dos profissionais de saúde, que são muito expostos, no nível aceitável, ou que a gente cumpra as metas do Ministério da Saúde. A Rádio CBN quer saber como será feita a pesquisa com os testes para os pacientes assintomáticos e se ela começa na segunda-feira. Não começa na segunda-feira. Ela não começa na segunda-feira porque nós não conseguimos os insumos ainda, a entrega desses insumos. Todo o aparato está pronto, o Ibilce, um grande parceiro, também está aguardando, porém, como todos nós sabemos, os insumos estão sendo um grande problema, né? E nós estamos trabalhando dioturnamente para conseguir esses insumos, até através de importações, mas não conseguimos fechar até o momento e a previsão é que não dê para começar segunda-feira, que era o nosso objetivo. Eles reforçam aqui, ontem a gente deu a informação de que 54 profissionais da saúde foram afastados, né? Eles querem saber o quanto isso afeta o atendimento, né, no hospital de campanha, por exemplo. Afeta muito. Não só o hospital de campanha, o nosso dia a dia. Por isso que eu vivo agradecendo nossos profissionais da saúde que não têm medido esforços, tanto no que eles fizeram desde o início, nas suas exposições, como na cobertura desses 54 que estão afastados. 54 pessoas afastadas, você muda todo o esquema de cada unidade. Todas as rotinas têm que ser mudadas, substituição, pessoa trabalhando mais do que o que deveria trabalhar, e assim por diante. Então, as escalas estão sendo modificadas a cada minuto para cobrir um local, cobrir outro local. Então, está difícil. E o hospital de campanha, ele será, obviamente, feito uma análise do número de pessoas que nós temos disponíveis na saúde e também, se precisar de contratações, acredito que elas serão feitas. Em relação ao hospital de campanha, a CBN quer saber como será a distribuição dos leitos nas enfermarias de UTI entre pacientes da região e de Rio Preto. E se isso caberá exclusivamente aos hospitais ou se será só para pacientes de Rio Preto. Existem duas possibilidades que estão em estudos. Uma, que São José do Rio Preto utilize os leitos da rede municipal apenas para os pacientes de São José do Rio Preto, mais o hospital de campanha. Mas existe uma outra alternativa que nos parece bastante plausível também e que o Estado está propondo que todas essas vagas regionais, tanto de São José do Rio Preto, das cidades vizinhas e da região da 5ª DRS, 15ª DRS do Estado de São Paulo, seja feito controlado pelo próprio Estado, aonde colocar cada um para que não falte leito, nem na cidade pequena, nem na média, nem na grande, que possa ter 102 municípios trabalhando junto. Nós estamos estudando essa possibilidade e achamos que é uma proposta muito razoável do Estado, porque ela é muito humanitária, ela faz uma distribuição mais equitativa do que cada cidade ficar só nela mesmo. O Joselito Paganelli, da TV Tem, quer saber como que a Prefeitura está se preparando com relação aos respiradores, né? Os especialistas apontam que esse equipamento deve faltar nos leitos de UTI. Como é que é a situação em Rio Preto? Os respiradores, a gente está aguardando, porque, como todo mundo sabe, o Ministério da Saúde
proibiu a venda para particulares e outros países desses respiradores. Esses respiradores, eles serão, então, distribuídos pelo próprio Ministério, de acordo com a necessidade de cada cidade. Nós temos abertura de, pelo menos, uns 60 novos leitos de UTI em São José do Rio Preto, podendo chegar a 170. Nós dependemos muito desses respiradores. Nós temos também procurado em outros locais, alguns que têm parados, que possam ser reformados e assim por diante. A Secretaria está correndo atrás disso. Mas hoje nós não temos onde comprar respirador por causa da medida que foi tomada pelo Ministério da Saúde. A Tatiane Oliveira, da Record, quer saber como que é o critério para se considerar um paciente curado, se é feito algum exame e como que é o acompanhamento desse paciente após o resultado positivo para o Covid. Bom, o critério é que o indivíduo fique em isolamento 14 dias e que ele possa ser liberado sem sintomas. Ou seja, ele não pode ter sintomas no 14º dia, senão ele não é considerado curado. Se ele estiver sem sintomas, sim. Nós temos um caso que é ilustrativo. Nós temos um caso que já completou 14 dias da notificação e do diagnóstico, mas ela ainda continua com sintomas. Então, essa pessoa ainda está em isolamento e não é considerada curada. Para encerrar agora, a Francela Pinheiro, do Diário da Região, diz que o Ministério da Saúde abriu o cadastro para veterinários e outras 13 categorias para serem capacitados a trabalhar em hospitais nessa campanha contra o coronavírus. Ela quer saber se em Rio Preto haverá necessidade de buscar por esses profissionais e, se não, se o município vai convocar profissionais da saúde que passaram em concurso, por exemplo, ou se haverá algum tipo de contratação por fora. Vamos pensar o seguinte: nós temos várias linhas de profissionais da saúde para esse tipo de enfrentamento. A primeira é aqueles que estão mais preparados. Então, eles vão lá em uma linha. A segunda, nós temos os profissionais da saúde que não estão diretamente relacionados. Eles trabalham na saúde, muitas vezes um enfermeiro na área administrativa, hoje e assim por diante. Então, é a segunda linha. Vamos utilizar a segunda linha. E, obviamente, se necessário, terá que se fazer a convocação que já é permitida por um decreto, se eu não me engano, que possa ser chamados. Mas esses profissionais, eles serão chamados quando necessário e se for necessário. E falo para você com toda sinceridade, eu espero de todo o coração que nós não cheguemos a isso. Chegou uma última pergunta aqui. A Amanda Ramalho, da rádio Caboing, ela quer saber, com o confisco dos respiradores, assim como os equipamentos de proteção estão em falta, como a Secretaria tem trabalhado para suprir essa falta desses insumos? Nesse momento, a Secretaria de Saúde não tem falta de insumos de proteção dos seus profissionais de saúde. Nós conseguimos todos aqueles que a gente chama de equipamentos de proteção individual, que vai de máscaras, aventais, macacões, proteção do pé, proteção da cabeça. Hoje a Secretaria tem esses insumos e provavelmente nós os tenhamos para os próximos 3 meses. Obrigado, então, a nossa maior preocupação aí é equipamentos, para montar principalmente o hospital de campanha, que são equipamentos que estão em falta e que nós sabemos que teremos dificuldade para encontrar. Obrigado, secretário. Então, assim, nós encerramos a transmissão ao vivo, essa transmissão que foi feita pela Rádio Educativa FM 106,7, também pela TV Câmara, em sinal aberto digital 28.2 e também o canal 4 da NET, avisando a imprensa que desejar, essa live fica disponível em alta resolução no canal da Prefeitura de Rio Preto, no YouTube.